Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estou animado com essa palavra, irmão, essa palavra funciona. Amém, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, por favor. Aleluia. Bom estarmos juntos. Cadê os alunos do Rema aí? Matéria nova começando, não é? Coisa boa. Irmãos, os 2 anos de Rema são os 2 melhores anos da nossa vida. Descobertas atrás de descobertas. É extraordinário. Mas vou dizer uma coisa para você, fica melhor depois que termina, viu? Porque é aí que você vai começar a praticar a verdade que você aprendeu em 2 anos. Tem gente já chorando, vai terminar esse ano. Fica tranquilo, quando termina é que começa. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18 diz assim: ditos do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário estamos animados, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vou ler de novo. Por isso, não desanimamos, ao contrário, estamos animados. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando não atentamos nós nas coisas que vemos, mas naquilo que não vemos, porque aquelas coisas que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Amém. Diga, Deus é bom. Estaremos animados enquanto olharmos para as coisas que não vemos. Se olharmos para aquilo que vemos, vamos desanimar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, de uma maneira bem simples, né? Que a nossa vida de fé consiste realmente em se alegrar com aquilo que não se vê. E ainda que na nossa mente parece que o que a gente vê é mais real, o que a gente não vê, de fato é o que tem importância na nossa vida. Porque aquilo que nós vemos, irmãos, é temporal, é passageiro. Pode ter certeza disso, seja o que for. Pode ser algo bom demais, pode ser algo ruim demais. Vai passar. Mas o que a gente não vê é eterno. Isso não passa. Vai permanecer. Está comigo? Amém. Coloca a mão sobre o teu coração, vamos orar. E aí você já sabe, vai consagrar esse tempo ao Senhor, dizendo: Pai, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter uma experiência pessoal. Eu quero que realmente essa manhã se torne uma manhã gloriosa na minha vida. Fala com Ele. Eu quero falar com o meu Pai. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus. Porque o Senhor tem revelado o teu Filho no meu coração. O Senhor tem me revelado a tua palavra. E por ela, Senhor, eu tenho sido sustentado todos os dias. Mesmo diante de grandes adversidades, o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Sempre, Pai. Não há momento na minha vida, Senhor, que eu não veja a tua face operando de uma maneira poderosa sobre a minha vida. Por isso eu estou aqui na condição de um semeador da tua palavra, e o desejo do meu coração é transmitir para os meus irmãos aquilo que o Senhor tem trazido com tanta clareza ao meu coração. Então que seja eu o semeador da verdade nessa manhã, e o Senhor sopre do teu Espírito sobre essas sementes, para que encontre terras férteis e corações generosos, que possam abraçar com mansidão essa palavra, na certeza de que ela é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia. Portanto, eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, Pai, ao Espírito de conselho e profecia, Pai, para que eu possa trazer respostas claras a toda a oração feita com fé. Eu tenho certeza, Pai, que debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra, Pai, pelo teu Espírito, todos nós vamos sair daqui inspirados e animados a vivermos uma vida excelente e acima de qualquer expectativa humana, para que o mundo possa ver em nós a face do teu Filho, e que possamos todos os dias, em ações e em palavras, refletir a imagem daquele que nos criou, meu Pai. Em o nome de Jesus é que nós consagramos esse culto, esse tempo ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração, as nossas ações de graças. Que o Senhor receba, Pai, esse tempo como um aroma suave, Pai. Em nome de Jesus nós nos consagramos a Ti nesse tempo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, veja só. O apóstolo Paulo,
ele escrevendo na carta aos Coríntios, eu quero ler de novo o versículo que nós acabamos de ler, vou ler em outra versão. Ele diz assim: por isso nunca desistimos. E ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, que são pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias, e esta durará para sempre. Portanto, nós não olhamos ou não vivemos por olhar para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Veja, desde o ano passado nós temos enfrentado uma pandemia. Talvez pessoas aqui tenham enfrentado desafios muito maiores do que a pandemia antes dessa pandemia ter começado, né? A gente não pode ser inocente de achar que tudo agora se resume à pandemia. Tinha muita gente que tinha muitos outros problemas antes mesmo da pandemia chegar. E muitos, até mesmo, a pandemia revelou os problemas que já carregavam, né? Eu me lembro que logo no começo da pandemia, o ano passado, surgiu assim: agora muitos problemas em casa, a pandemia está deflagrando muitos problemas nos casamentos. E eu disse: rapaz, eu não concordo não, eu acho que só está mostrando o problema que já existia lá, né? A pandemia muitas vezes veio desnudar muitos problemas que nós mesmos estávamos ocultando. E não queríamos resolver, nós não queríamos jogar para debaixo do tapete. Muitas vezes é isso que nós fazemos, nós vamos empurrando com a barriga, nós vamos ver até onde vai dar. E a gente não quer resolver o problema, a gente às vezes não quer enfrentar a situação, a gente não quer o conflito, não quer o confronto, e aí vamos empurrando do jeito que dá para ver até onde vai chegar. Mas enfim, foi deflagrada essa grande pandemia mundial o ano passado com esse coronavírus, e ele veio afetando várias áreas da sociedade ou da vida humana de forma geral, né? Desde a saúde, comprometendo, debilitando pessoas, ceifando vidas de forma prematura, como também as questões sociais, né? Dividindo países, nações, às vezes até mesmo residências, casas e tantas outras coisas, além de todos os problemas sociais das questões financeiras, né? Talvez aqui mesmo tenham pessoas passando por dificuldades financeiras hoje, em função de tudo isso que se vem passando. Mas nós vemos enfrentando tudo isso, irmãos, e pode ter certeza, isso vai passar. Amém. Isso vai passar. Por quê? Porque isso é passageiro e transitório. Isso é natural e terreno, e tudo que é natural e terreno, tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que nós podemos de fato contestar de forma natural, isso vai um momento passar, isso acaba, e a gente sabe de uma coisa, até esquece que um dia viveu. Eu tenho certeza que você já viveu coisas dificílimas na sua vida e que passaram, né? E que hoje você nem sequer se lembra mais. Eu não sei se você, já, assim como eu, já viu momentos difíceis da sua vida, mas, por exemplo, quando eu recebi a notícia que eu tinha perdido, por exemplo, as minhas funções renais, eu tinha 23 anos de idade ainda, ia completar 24, e eu me assentei no chão de uma calçada fria e disse: meu mundo acabou. Porque eu não tinha 45 anos, 50, 60, 70, eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha uma vida pela frente, irmãos, e alguém disse: tu não tem mais vida, tu tem uma sobrevida. Mas quer saber, passou, irmão, já se passaram mais de 20 anos. Amém? E eu vou te dizer, o que eu fiz depois disso, irmão, não se compara com aquilo que eu tinha vivido até aquele momento. E passou. Então o que a gente precisa entender é que a gente não pode se desesperar diante de circunstâncias, diante de situações que se levantem todos os dias. E deixa eu dizer, isso é, de certa forma, normal. Como assim normal? Eu explico. Você sabe, você não precisa ser nenhum especialista em esportes, mas num jogo de futebol existem 2 times, quem sabe disso? Quem sabe que um futebol tem que ter 2 times aqui? Você sabe ou não? É um do lado e outro, um vermelho e um azul, ou um preto e um branco, sei lá. Mas tem que ser 2 times, tem ou não tem? E aí quando sabe que um joga contra o outro? Não é? Que quem está no time oposto não ajuda o outro a fazer gol. Quem sabe disso aqui? E sabe que eles vão tentar de tudo para impedir que o outro time avance. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que você aceitou Jesus, você entrou para outro time. Então não espere que o diabo vai bater palma para você e tocar banda para você passar, não. Ele vai tentar de tudo para impedir o seu avanço. Aleluia. O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue entender o contexto pelo onde nós estamos inseridos, em qual dos times nós estamos inseridos. E aí ficamos assustados diante das circunstâncias. Sabe,
Muitas vezes a impressão que nós temos é que quando eu aceitei Jesus, ou quando você aceitou Jesus, Deus rasgou a minha história que já estava pronta e me deu um livro novo. Agora vai, constrói a tua história. Eu estou vivendo para construir a minha história, ora com aventuras, ora com desventuras, ora com provisão, ora com necessidades, e aí eu vou escrever. Deixa eu te dizer uma coisa, o livro da minha vida não é um livro em branco, onde eu vou escrevendo a minha história. O livro da minha vida já foi escrito há muito tempo, com verdades absolutas, que foram definidas antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para ser santo, Ele me escolheu para ser justo, e para habitar em sua presença. Agora o diabo vai fazer de tudo para tirar você dessa condição. Aleluia. Aleluia. Você precisa trazer isso muito claro em sua mente, irmãos. Nós somos criados com início, meio e fim. Deus não começa nada que Ele não saiba como vai terminar. Vou dizer de novo. Deus nunca começou nada sem antes dizer exatamente como terminaria. Ele inspirou o profeta Isaías certa vez, no capítulo 46, verso 9. E ele, ressaltando a força do seu caráter, ele diz: lembrai-vos das coisas antigas, das coisas da antiguidade, do qual eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que torno conhecido as coisas do fim antes do começo. Aleluia. A Bíblia começa narrando, irmãos, lá em Efésios mostra isso, ainda que Efésios tenha sido escrito depois, mas ele narra o antes, e ele diz assim que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo Ele já determinou o fim. Então aquele que escreveu a tua história sabe exatamente como ela vai terminar. E só tem uma pessoa que pode bagunçar essa história, você. Eu gosto de fazer menção desse texto, porque isso, para mim, na minha opinião, na minha cabeça, é muito claro. Quando o sábio Salomão disse: ei, deixa eu te dizer, a vereda do justo é como a luz da aurora, irmão. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, a nossa vida na terra, a nossa trajetória terrena, porque é isso que nós somos, os justos de Deus, a nossa vereda, a nossa caminhada, a nossa jornada terrena, ela é semelhante ao nascer do sol até o meio-dia. Eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca vi o sol parar em nenhum momento da sua existência. Nada pode parar o sol. Ele nasce e ele continua, ah, mas as tempestades vêm e ele some, mas quando a tempestade passa, o brilho é mais intenso, o calor é mais perceptível. Ainda que existam nuvens espessas, escuras, a gente tem uma certeza: Ele continua no seu lugar de forma intocável. Aleluia. É assim a vereda dos justos. Os desafios virão, situações se levantarão, mas deixa eu te dizer uma coisa: nada disso será capaz de paralisar você. Absolutamente nada. E ainda que nuvens escuras se estabeleçam sobre a sua cabeça, deixa eu te dizer, essas nuvens vão passar. Vão. E a experiência que você vai ter depois vai ser inesquecível para a tua vida. Por quê? Porque o teu brilho será mais intenso. Porque o teu calor será perceptível. Você vai se tornar mais humano. É isso mesmo, mais humano. Menos máquina, menos natural. Menos egoísta. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não ia contar isso não, mas agora eu vou contar porque o Espírito está me inclinando a fazer. Com 23 anos de idade, eu já tinha conquistado praticamente tudo que eu tinha sonhado. Pode parecer absurdo, mas eu sou um garoto que vim do interior. A minha família, os meus pais e irmãos moraram na roça, de casa feita de barro batido. Os meus 3 irmãos mais velhos nasceram nessa casinha de barro batido. Eu nasci em uma casa de um cômodo e um banheiro. Numa cidade do interior da Bahia, irmãos. Eu tinha tudo para não ser nada e nem ninguém. Cresci na feira vendendo biscoito. Estudei em escola pública a vida inteira. Mas algo por dentro dizia: você tem potencial, você é muito maior do que as circunstâncias à sua volta.
E eu decidi acreditar nisso, ponto final. Com 16 anos de idade, irmãos, eu já trabalhava de carteira assinada, já era gerente de loja. Com 18 anos eu achei que aquela cidade já não me cabia mais. Decidi alçar voos mais altos. Cheguei para meus pais e disse, estou indo embora, vou para Belo Horizonte. Comprei uma passagem de ônibus, entrei no ônibus, 24 horas no ônibus, irmãos. Desembarquei aqui em Belo Horizonte, no dia seguinte comecei a trabalhar. Eu tinha 18 anos de idade. Com 21 anos de idade eu já era empresário. E você diz, uau! Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não toma cuidado com esses crescimentos meteóricos, você vai cair em algo chamado soberba. E a Bíblia já nos alertava isso no que falava de ministério. Ele diz, cuidado para você não levantar neófitos. Cuidado para você não dar responsabilidade demais a pessoas que não têm maturidade. Eu não tinha maturidade para viver o que eu tinha vivido. Não tinha e me tornei soberbo, arrogante, prepotente, me sentia melhor e maior do que todo mundo à minha volta. Era assim, achava que não precisava de ninguém. E por mais que Deus não venha promover desgraça na vida de ninguém, tem alguém que está doidinho para te pegar numa soberba, porque vai te passar numa rasteira que vai ser difícil tu levantar. O nome dele é o diabo. Esse homem que nós lemos esse texto aqui, foi uma vítima disso. Ele falando de uma forma sarcástica, ele diz, ei, deixa eu te dizer agora, se eu olhar para a minha realidade natural, para a minha carne, eu tenho mais é que me orgulhar mesmo. Porque com 18 anos eu era maior do que todo mundo da minha geração, eu era o cara. E ele enfatiza dizendo, eu estou falando isso, irmãos, só para você entender o que é a vida sem Deus. E a sua arrogância e a sua soberba levou ele a matar pessoas. Eu nunca matei ninguém de forma literal, mas quantas influências eu matei na minha vida? Porque eu queria humilhar as pessoas. Eu apontava o dedo na cara dos meus funcionários e dizia, você é incapaz, não quero você comigo não. Só trabalha comigo gente boa, sai. Até que um dia eu me vi numa cama de hospital fazendo hemodiálise. E se você nunca viu ninguém fazendo hemodiálise, você fica preso numa máquina 4 horas. Durante essas 4 horas você precisa da pessoa para tudo. Alô? E quando você está numa máquina de hemodiálise, você descobre uma coisa, que quem tem esse problema, não tem distinção se tu tem dinheiro ou não tem dinheiro. Todo mundo está no mesmo lugar e o tratamento é igual. Não tem rico nem pobre, meu filho. 1 ano e meio ali, naquelas máquinas. E o Senhor disse, agora eu vou tratar com o seu caráter. Agora eu vou tratar o teu caráter. Cadê a soberba? De que adiantou? Foi por meio de muitos livros, até mesmo livros seculares, que eu vinha a observar e aprender o quanto eu estava errado e equivocado na minha vereda, na minha jornada, na minha caminhada. E quanto a soberba tinha afetado a minha vida de maneira negativa. E como isso entranhou-se nas minhas concepções, nas minhas crenças e impedia que eu avançasse além daquele momento. Foi quando eu vim entender a história de Jesus. Eu já era crente, mas não conhecia o Evangelho. Tristeza. Eu falei, Senhor, me deu a oportunidade de tentar mudar essas circunstâncias e tentar pelo menos ajudar as pessoas que eu fiz sofrer. Soberba. Infelizmente, essa desgraça da soberba, irmão, muitas vezes só sai da gente quando a gente passa por uma situação de quase morte. Não precisava. A Bíblia nos ensina. Se a gente simplesmente cresce naquilo que a Bíblia diz. Mas a gente às vezes lê todos os dias, sabe, mas não acredita. Muitas vezes é exatamente essa soberba que nos impede de chegar aonde Deus já determinou que cheguemos. Foi a soberba que derrubou Adão no Éden.
Ele agora, diante de toda a sublimidade do que ele era e do que ele tinha, ele achou que tinha sido ele que tinha produzido tudo aquilo. Ele disse: se eu produzir tudo isso até agora, eu posso produzir uma vida muito melhor do que a que Deus pode me dar. E caiu na conversa do diabo, na soberba. E colocou todos nós em uma condição deplorável. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito. Ela tem origem, ela tem meio e ela tem um fim. Nosso objetivo é ser dia perfeito. E o que é ser dia perfeito é chegar à plenitude do que é ser humano. Nós podemos ver isso em Jesus. É a perfeita varonilidade, é a estatura do Filho de Deus. É aquilo que Jesus se tornou em plenitude. Esse é o nosso objetivo, chegar lá. Mas a soberba, o que é que fez com a gente? Nos tirou desse caminho que ia para lá e nos colocou num caminho contrário, de morte. Aqui eu ia recebendo dia após dia a vida, por meio do conhecimento da palavra, por meio da revelação do Espírito, até que eu me tornasse semelhante a Ele. Mas na contramão eu me torno cada dia pior, cada dia mais distante da realidade. Indo para cá eu tinha verdades estabelecidas sobre a minha vida, um livro escrito, eu só precisava seguir o que estava escrito. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é quando você decide que, irmãos, a tua vida já está definida em Deus, e você vai viver o que Deus definiu para você e não o que você acha que é certo. Quando você decide viver no que você acha que é certo, você está no caminho contrário, escrevendo um livro na contramão do livro que rege a tua vida. Quando nós pecamos, nós demos as costas para as verdades do Evangelho e começamos a caminhar deliberadamente para a morte. Sabe, quem está lá fora, irmãos, no mundo, quando eu estava lá fora, quando você estava lá fora, quando as pessoas que estão lá fora, a única certeza que elas têm ao nascer é que um dia elas vão morrer. Qual é a esperança de quem está no mundo, se não a morte? Me diga. Quando nós estávamos no mundo, a única certeza que nós tínhamos é que um dia nós íamos morrer. Talvez uns com 60, outros com 70, outros com 90, 100, sei lá. Mas quantos estão sendo ceifados com 30? Com 35, 40, 50? Essa é a única certeza para quem está no mundo. Então cada dia que eu vivo, irmãos, eu estou mais próximo da desgraça e da morte. É um dia a menos. O que o Evangelho faz com a gente? Ele nos leva ao arrependimento. Quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós olhamos para o que nós considerávamos para trás, e agora vemos que no que nós considerávamos outrora para trás, existe uma luz, existe um futuro, existe outra esperança, que é a glória do nosso Deus. E aí eu me arrependo e volto. E agora eu vejo a glória diante de mim. E eu torno a vereda dos justos. E agora cada dia que passa é um dia a menos para me tomar posse da minha glória. Ah, eu vou tomar posse da glória. Agora você acha que o diabo desistiu de você? Você acha que o diabo vai contratar uma banda para quando você começar a andar em direção à glória, ele tocar: parabéns para você, acabou de descobrir? Não, ele vai tentar de todas as formas te paralisar. Aí hoje nós vivemos isso, irmãos, e pressões vêm por todos os lados. Pressões de todos os lados. E aí tem gente que fica perguntando assim: vem cá, vocês não são da fé? E por que fulano morreu? E quem no mundo está vivo? Ei, deixa eu te dizer, a mensagem do Evangelho não tem como objetivo provar para você ou explicar para você porque que fulano morreu, deixou de morrer. A mensagem do Evangelho tem como objetivo impedir que você morra. Eu não sei porque o fulano morreu, mas eu sei que existe para mim uma esperança, e é nessa esperança que eu vou me agarrar. E ainda que eu morra antes do tempo, essa esperança não passa, ela é eterna. Aleluia. Diga: Deus é bom.
Veja 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Vamos entender isso aqui. Aleluia, diga Deus é bom. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 6. Referindo-se a Deus, o apóstolo Paulo diz: Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei, mas do Espírito. Pois a lei mata, mas o Espírito dá vida. Veja, a Bíblia diz que Deus nos capacitou, nos habilitou, nos deu ferramentas, é isso que ele está dizendo. Deus é que nos capacitou, nos deu... Em que momento? No momento em que nós nos arrependemos, nós estávamos caminhando para a morte, e ouvimos a mensagem da cruz, viramos para o lado de cá, e agora diz, eu vou abandonar a morte, e agora eu vou encarar a vida. E aí Deus vem e nos habilita para sermos ministros. A palavra ministros aí é diáconos, servos a serviço de alguém superior, dispostos a fazer, a cumprir a sua vontade. Ele nos habilitou, nos deu ferramentas para obedecermos a Ele, para vivermos a vida de acordo com a sua vontade e não com a nossa. Ele nos capacitou para isso. Se você não quer viver assim, o problema é seu, mas Ele nos capacitou. E não bote em Deus a responsabilidade do que você não quer. Ele nos capacitou para sermos ministros. Amém? Então, através da obra de Cristo Jesus, Deus nos leva ao novo nascimento mediante a fé. Fé que nós depositamos no sacrifício do seu Filho. E aí o novo nascimento nos torna aptos, capacitados, aparelhados, a sermos então a morada do Espírito. Recebemos a justificação pela fé e passamos a estar prontos a receber a morada do Espírito em nós. Ou seja, a nova aliança, ela se consolida no fato de que o Espírito humano e o Espírito de Deus estarem plenamente conectados. Isso se chama aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, de fazer uma aliança conosco. O Espírito de Deus veio habitar em nós, e não é assim, ó, fica lá no teu quarto que eu fico no meu, eu não quero conversa com você porque você não vale nada. Não, não. Ele diz que aquele que se une ao Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. A aliança que nós temos, ou a nova aliança no Espírito, significa que nós e Deus somos farinha do mesmo saco. Que não há distinção entre o teu Espírito e o Espírito de Deus. Existe uma conexão, existe uma aliança. Assim como quando uma mulher se casa com um homem, os dois tornam-se os dois uma só carne. Assim, aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito. Já não existe dois dentro de você. O diabo não olha para você e diz, ei, sai da frente aí, Espírito Santo, que eu quero ver o Renato. Não, ele olha e ele não sabe quem é Renato e quem é o Espírito, porque eles são um só. Essa é a habilitação, e é assim que eu tenho que me ver. Esse pensamento do apóstolo Paulo vai desencadear naquilo que nós lemos lá no final. É assim que eu preciso me ver. Aleluia. Eu acho engraçado os crentes imaginarem que o Espírito sai deles quando eles fazem coisas erradas. É Espírito Santo, para onde você vai? Não, eu vou dar uma passeada enquanto você termina a safadeza aí, depois eu volto. Ei, você está em aliança com Ele, você é um Espírito com Ele. Não olhe para você como se estivesse sozinho, porque você nunca vai estar. E isso é promessa dele, aquele que não mente. Você nunca estará só, eu estarei convosco até a consumação. Eu não disse isso brincando, e não é assim, eu estarei convosco, eu aqui, não, conectado. Um só Espírito com Ele. É isso que nós somos. Não há distinção mais, não tem como separar o espírito do homem recriado com o Espírito de Deus. Aleluia.
1 Coríntios 6,17, ele diz isso. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. E aí passamos a servir nessa aliança do Espírito. Sabe, só o fato de nós termos entendido a obra da cruz, termos nos virado para a glória de Deus, já está bom demais. Mas o Espírito Santo diz, não, você não vai sozinho, agora eu vou com você para você não se perder de novo. Esse Espírito que está em nós, não é um Espírito que chegou aqui por acaso, é o Espírito de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba, mas o Espírito Santo que Jesus enviou era o mesmo que já estava com ele antes aqui na terra. Não foi a primeira vez que ele veio. Alô? Deixa eu te contar uma história. A Bíblia diz uma história interessante, que depois do dilúvio, a arca de Noé ficou por vários dias sobre as águas. Não foram 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites choveu, mas a arca ficou lá, mais de 1000 dias. E aí, Noé não sabia se havia possibilidade de vida sobre a terra. E a Bíblia diz que ele soltou uma pomba. E a pomba voou, voltou. Não tinha como pousar, só tinha água. Não tinha vida sobre a terra. Diga, não tinha vida sobre a terra. Aí ele esperou um pouco mais. E aí depois ele soltou a pomba de novo. Aí a Bíblia diz que a pomba foi e voltou com a folha de oliveira no bico. Diga, uma oliveira estava na terra e a pomba pousou sobre ela. Alô? Mas aí a Bíblia diz que passado algum tempo ele soltou de novo. E aí a pomba foi e não voltou mais. Por quê? Porque ela achou morada. Ei, você sabe que essa pomba representa o Espírito Santo? A Bíblia diz que quando Jesus orou, o Espírito desceu sobre ele em uma forma corpórea como uma pomba. Até aquele momento a pomba não poderia pousar sobre a terra, porque a terra não tinha vida. Mas quando a oliveira verdadeira brotou aqui, irmãos, trazendo a vida, a pomba pousou sobre ela. Mas ela volta de novo. Mas quando ela vem pela outra vez, aí ela já não volta mais, porque ela achou morada. Então Jesus está dizendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ficar órfão, eu vou enviar o outro Consolador, é o mesmo Espírito que me guiou e não me deixou errar. Esse mesmo Espírito vai guiar você. Não temas. Não tenha medo. Aleluia. 2 Coríntios 3,18. Ele diz, portanto, todos nós, diga, está falando comigo, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Sabe, no contexto ele vai falar como o povo da antiga aliança foi enganado pela religião. E todas as vezes que eles liam os escritos de Moisés, se turvava o coração, era como se um véu fosse colocado para que eles não enxergassem verdades. Ele diz, mas quando nós aceitamos a Cristo, esse véu é retirado. Ou seja, nós conseguimos ver, enxergar claramente as escrituras sagradas. A gente começa a entender, a gente começa a perceber, dentro do contexto que nós estamos inseridos de mundo, uma cosmovisão completamente diferente do mundo. Ainda que você more na mesma casa que um ímpio, a tua vida é uma, dele é outra. Vocês estão em lados opostos e caminhando em direções completamente contrárias.
Então todos nós, os crentes, dos quais o véu da ignorância, da falta de conhecimento foi removido, agora nós podemos ver e refletir. Diga, eu posso ver, e porque eu vejo, eu vou refletir. Está falando de influência. Agora eu posso olhar para as Escrituras Sagradas e ver Cristo. Agora eu posso olhar para as Escrituras Sagradas e ver o meu rosto estampado, e entender que esse é o livro da minha vida. E à medida que eu ouço e eu vejo, eu reflito aquilo que eu conheço. Ou seja, as nossas ações são resultados diretos das nossas crenças. À medida que eu vou recebendo a revelação da palavra, as coisas vão ficando mais claras diante dos meus olhos. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Ver por meio da revelação das Escrituras Sagradas. E refletir através das nossas ações. Sabe, antes de nós nascermos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio. Veja, antes de eu nascer, Deus já disse para que eu serviria. Ou seja, o livro da minha vida já estava escrito. Eu só preciso ler e refletir. Ler e refletir. Ler e refletir. Eu não estou buscando uma identidade. Eu não estou vivendo a vida atrás de uma identidade. Eu quero descobrir no mundo, porque o mundo não vai te mostrar quem você é, não. Quem vai te mostrar quem você é a palavra. Eu leio a Bíblia, entendo, sou eu. E eu reflito. Quer saber o quanto você entende da Bíblia? Comece a olhar suas ações. Não é o quanto você decorou, é o quanto você pratica. Né? Aleluia. Então eu não entendi nada, não mesmo. Graças a Deus que ainda dá tempo, você está vivo. Desça da soberba. Salte do lombo da ignorância, da escravidão, do orgulho. Reconheça, não diante de homens, mas diante de Deus, a sua pequenez, e tome posse da palavra da vida eterna, vendo e refletindo. Eu entendo, eu faço. Eu entendo, eu faço. Aleluia. O livro da minha vida não é um livro em branco, onde eu vou escrevendo a minha história. O livro da minha vida já está escrito com fatos e verdades estabelecidas antes mesmo da fundação do mundo. Essa é a minha história. Eu só estou dando materialidade a ela. A minha vida não é uma vida natural, a minha vida é espiritual. Sabe, olha para Jesus. Jesus, em determinado momento, ele disse assim: vamos para Jerusalém. Mas para que a gente vai para lá? Lá o povo está querendo matar a gente. Ele disse: para que se cumpra tudo quanto sobre mim está escrito no livro. Percebe que Jesus não estava escrevendo uma história nova? Ele só estava cumprindo o que sobre ele já estava escrito. Alô? Um dia, a Bíblia diz que haverá um grande julgamento. E aí a Bíblia diz assim: e todos aqueles que não forem achados escritos no livro. Quem é que porventura não foi escrito no livro? Todo mundo foi, mas você não viveu de acordo. Se você não viveu de acordo com o livro, babau. Ei, eu não estou falando de prática, eu estou falando de fé. A prática, ela é só uma consequência. As ações é só um reflexo do que você crê. Eu estou falando de uma vida de fé. Eu estou falando de verdadeiramente você se encontrar escrito no livro. É você pegar a Bíblia e reconhecer: esse aqui é a minha história da minha vida. Essa é a história da minha vida, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Essa é a história da minha vida, eu tenho que ser fiel. Essa é a história da minha vida. Eu não posso falar mal. Eu não posso julgar. Essa é a história da minha vida. Enquanto eu não achar a minha história nesse livro, irmão, a minha vida vai ser uma eterna desventura. Mas quando eu olho para essas escrituras sagradas,
E eu assumo ela como a história da minha vida, irmão. Pode vir o diabo que for. Ele pode tentar da forma que ele quiser. Se levantar com suas armadilhas, aflições, tribulações. O diabo. Tudo isso vai ser leve e momentâneo. E proporcionalmente vai criando em mim um eterno peso de glória. Porque cada desafio vencido me torna maior. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Davi era só um camponês. Cuidador de ovelhas. Depois passou ajudante de cozinha. Mas no dia do desafio do gigante, ele se tornou maior do que o gigante. No momento que ele enfrentou o gigante, ele se tornou maior do que ele. Alô? Você está preparado para se tornar maior do que a circunstância que te cerca? Você está preparado para se tornar maior? Sabe, aquilo que o diabo tentou paralisar vai ser a área que você vai testemunhar Deus na sua vida. Aquilo que o diabo mais tentou te humilhar vai ser exatamente a área que você mais vai refletir a glória do seu Pai. Você está preparado para ser maior? Sabe, Davi se tornou conhecido como matador de gigantes. Mas ele foi muito mais do que isso. Recebemos todos os dias a influência de Cristo pela palavra e refletimos a sua glória pelas ações. É isso que você tem que entender. Você não tem que buscar nada novo, você tem que ir para a Bíblia e acreditar naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Alô? Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, se fortaleça por dentro, saia da cama e faça o que a Bíblia está mandando você fazer hoje. Eu recebo a influência, eu reflito nas minhas ações. Você sabe que as suas ações passam por escolha? Você é livre, você faz o que quiser. E você dizer, eu não tenho força para fazer, é a mesma coisa de você dizer, eu estou morto espiritualmente. Porque a própria Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Mude a sua confissão. Se levante. Esquece o teu passado. Sabe, o que está te amarrando é o teu passado. E eu não estou dizendo passado de pecado não, estou falando muitas vezes passado de religião. É o que está te amarrando. Sabe, é mais fácil eu pegar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, pregar essas verdades, a pessoa sai daqui pipocando. Vivendo em cura, saúde, desfrutando de milagres. E a gente pega um crente velho de 40 anos, tem dificuldade. Eu falava ontem com o pastor Rodrigo aqui conversando. Eu digo, pastor Rodrigo, uma vez Jesus disse assim, nem todo mundo que está em Jerusalém é israelita, viu? Mais ou menos isso que ele fala, parafraseando. Ele está dizendo assim, está no meio, mas não é de nós. Sabe, tem pessoas que talvez estejam convivendo comigo 24 horas por dia e não andam na mesma pegada. Como a gente vai saber? Na pressão. Só, não tem outro jeito não. É só é por isso que Tiago disse que você devia se alegrar quando a pressão chegasse. Que agora dá para você provar para todo mundo que você é esse crente todinho que você diz que é. Alô? À medida que nós vamos agindo desta maneira, recebendo a influência da palavra e refletindo em ações quem Jesus é, nós vamos sendo transformados dia após dia à imagem de Cristo e nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. É uma vereda, veja. O sol que nasce às 6 horas da manhã, vai brilhando, 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 brilhando. Às 8 ele está mais parecido com o sol do meio-dia do que o das 6 horas da manhã. Ele não chega às 8 mais pior do que o que ele era às 6, não. Ele vai continuando. Às 10 ele está mais parecido com o meio-dia do que o que ele era às 8. É isso que ele está dizendo, quando nós recebemos da palavra e passamos a viver uma vida, é um processo, cada dia eu estou mais parecido com Jesus e eu não retrocedo mais, eu só vou avançando, porque uma vez que a revelação de Cristo chega no meu coração, irmão, não tem quem tire isso da minha vida mais. Todo dia você vence o diabo mais um pouco. Ainda que nós não tenhamos que brigar com ele, nós precisamos brigar com a nossa mente. Se fortalecendo dia após dia.
Diga, Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Paulo diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Ou seja, ele começa falando lá que nós estamos agora capacitados, habilitados a sermos diáconos de uma nova aliança, da aliança com o Espírito. O Espírito de Deus é que está em nós e por isso nós estamos avançando. A capacidade de receber a palavra e refletir quem Cristo é não vem da capacidade humana, e sim da capacidade divina. É por causa do Espírito de Deus em nós. É por isso que a Bíblia diz que é responsabilidade do próprio Espírito nos levar à santificação. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu estou em uma aliança com o Espírito. E ainda que você ache que é você que está tomando as decisões, Ele está guiando você todo dia. É o Espírito que está te conduzindo nisso. E nós estamos sendo transformados todos os dias à imagem de Cristo. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Não para não. Persevera. Em breve você vai estar andando sobre as águas. Porque você está se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Diga, graças a Deus. Porém nós contrastamos essas verdades espirituais com a fragilidade de um corpo corruptível. A gente fala essas verdades e age segundo essas verdades, mas se por um minuto você para e olha para o seu corpo, olha para as circunstâncias naturais, olha para a pandemia, olha para o vírus, você começa a perceber a fragilidade humana. E é para qualquer um. É para mim, é para qualquer um. Todos nós estamos no mesmo cenário de mundo, no que diz respeito à questão natural. Veja que coisa paradoxal. A Bíblia fala de nós sermos esse ser glorioso, criados à imagem e semelhança de Deus, e que estamos redescobrindo a nossa história pelas Escrituras Sagradas, influenciados pelo Espírito, transmitindo quem Ele é através das nossas ações, sendo preservados e produzindo sinais, maravilhas e prodígios. Mas em contraste a isso, temos um corpo que pode estar se corrompendo ao mesmo tempo, envelhecendo ao mesmo tempo, perdendo as forças, sendo consumido. Aí olhamos para a palavra que nos descreve por dentro e vemos glória, vemos o poder, tesouros insondáveis. E aí passamos a olhar para as circunstâncias naturais que afetam o corpo e vemos o quê? Fragilidade, vulnerabilidade. Paulo usa de uma forma poética, ele diz: é como se nós fôssemos grandes tesouros em vasos de barro. Deixa eu dizer, quem tem tesouro não vai botar em vaso de barro não. Quem tem tesouro vai botar em lugar protegido. Sim ou não? Se a gente tem um tesouro muito poderoso, muito grande, a gente quer botar em lugar protegido. Mas você sabia que isso vai chamar a atenção do ladrão? Deixa eu te contar uma história. Eu me lembro um dia que eu comprei meu primeiro apartamento. Eu tinha uns carrinhos de pipoca no shopping. E eu comprei um apartamento com dinheiro da venda de pipoca. Você vai perguntar, você era pipoqueiro? Não, eu era pipocólogo. Não, pipoqueiro é para os fracos, eu era pipocólogo, formado em pipocologia. Você está entendendo? Fiz até pós-graduação em beneficiamento de milho. Eu era o cara. E aí comprei meu primeiro apartamento e eu precisava dar entrada para o apartamento. Eu fui na Caixa Econômica e eu liguei para a mulher, ela fez: você pode transferir o dinheiro da entrada? Eu digo: eu vou levar em dinheiro. Você é doido? Você levar a entrada de um apartamento em dinheiro? Eu digo: mas meu negócio é dinheiro. Eu não tinha cartão, esse negócio, não, era dinheiro. Aí vai eu levar agora o dinheiro para a Caixa Econômica. Se eu pegasse esse dinheiro e botasse naqueles malote verde e andasse na rua, você acha que eu não ia chamar a atenção do ladrão? E eu não? E sabe o que eu fiz? Peguei as caixinhas de pipoca, botei o dinheiro dentro das caixinhas e comecei a andar. Ninguém que olhava acreditava que ali dentro tinha dinheiro.
Mas quando eu abri a caixinha, eu tirei o dinheiro e paguei, as pessoas dizem, só pode ser Deus. Como é que um pipoqueiro pode comprar um apartamento com dinheiro de pipoca? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é estrategista. Ele colocou o tesouro sublime de que você é em Cristo dentro de um vaso frágil de barro, para que não fique evidenciado para ninguém que é você o dono do poder. É Ele, só podia ser Deus, só podia ser Deus. Somos sim tesouros poderosos, ainda que em vasos frágeis, para que fique evidenciado que o poder que emana da nossa vida não é nosso e sim de Deus. Fruto de uma aliança com o Espírito. Você carrega o próprio Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você fosse essa pessoa tão insignificante, Deus não estava habitando dentro de você. Se Deus se submeteu a habitar com você em um corpo frágil, é porque Ele tem propósito. Senão o próprio Deus diz assim, eu não vou morar nessa desgraça de corpo não. Vamos glorificar primeiro aí, depois eu vou habitar dentro dele. Eu quero morar nessa encrenca não, que acorda fedendo todo dia. Alô. Diga, Deus é bom. Tesouros em vasos de barros. Amém. 2 Coríntios 4,16 diz, por isso, nós nunca vamos desistir. Nós nunca vamos parar. Nunca. Por quê? Ainda que por fora o vaso esteja sendo deteriorado, no nosso interior existe um tesouro renovável, todos os dias. Pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzirá para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, para o mundo, irmãos, pode estar tudo bem demais, sem problema nenhum, mas o final deles é a morte e o inferno. Nós, os crentes, ainda que você esteja enfrentando muitos desafios hoje, em qualquer área da sua vida, saiba de uma coisa, cada dia que passa, você está mais perto da glória. Eu vou repetir. Não fique achando que quem não tem problema tem mais fé do que você. Vou falar de novo. Não fique achando que você está passando pelo que você está passando porque você não tem fé. Não ache que as situações que vêm sobre a sua vida é porque você está em pecado. Não tem nada a ver com isso. O diabo, irmãos, ele não ia paralisar o próprio time. Ele vai tentar paralisar o adversário. Se as circunstâncias que se levantam na sua vida hoje vêm como uma tormenta, se fortaleça em quem você é por dentro. Nada disso é capaz de paralisar você. Mas saiba que isso só é a prova de que você está no caminho certo. Sabe, se passar por desafios e dificuldades fosse sinal de problema, de pecado, como as pessoas dizem, deve estar em pecado. Ou falta de fé, o apóstolo Paulo era o maior desviado da igreja. Porque ninguém mais do que ele, depois de Cristo, sofreu tanto. Mas o que ele sofreu foi uma tentativa frustrada das trevas de tentar paralisar as revelações que ele trazia por dentro. Quanto maior o chamado, maior será a tua perseguição. Não sei se essa é uma boa notícia não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cada dia que passa, você está mais perto da glória. Nós enfrentamos desafios todos os dias, não se engane não. Todo dia. Todo dia. Aleluia. Mas eu só posso responder por mim. Você está comigo? Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, viva a vida da seguinte maneira: não olhe para aquilo que é natural e terreno. Não olhamos para aquilo que se pode ver. Como ele vinha falando sobre tesouros em vasos de barro, pare de olhar para a sua fragilidade física e passe a olhar para o poder que você carrega por dentro.
É isso que ele está dizendo. Porque essa fragilidade aqui vai passar. E ainda que você morra, ou eu morra, ou qualquer um de nós morramos, a Bíblia nos garante que nós temos um edifício, ou seja, um outro corpo preparado para quando chegarmos no céu. Então nem a morte é problema para você mais. Sabe qual é o maior problema para você? Ser infrutífero, improdutivo. Isso é problema. Mas contanto que você esteja produzindo, contanto que você esteja refletindo a imagem de Cristo, para de olhar para a fragilidade de fora e passa a olhar para a sublimidade de dentro. Para de olhar para o homem natural e passe a olhar para o homem espiritual. Quando eu digo olhar, irmãos, é compreender com as Escrituras. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Eu quero terminar com um versículo, só um. O apóstolo Paulo, ele era tão certo dessas verdades, um dia ele disse o seguinte, lá em Romanos capítulo 8, verso 11. Ele disse, gente, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se ele fosse mineiro, ele dizia, presta atenção, filho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um dia Jesus estava morto, seu espírito no inferno, seu corpo num sepulcro. Aí Deus precisava ressuscitar Jesus. Ele não chamou uma ambulância, nem o SAMU. Ele não fez uma oração forte, nada. Ele só mandou o seu espírito. A parêntese, o mesmo espírito que agora está dentro de você. Não é outro não. É a plenitude do espírito que hoje habita dentro de você. Foi o mesmo que ele usou. Jesus está lá morto. Aí o espírito entrou, ele não orou por Jesus. O espírito não orou por Jesus, ele entrou em Jesus. O espírito de vida, Jesus ressuscitou. A presença do espírito ressuscitou Jesus. Aí, esse espírito agora ressuscitado, entrou no corpo e o corpo ressuscitou. Tudo porque o espírito estava lá. Ele disse, então presta atenção. Se esse espírito que ressuscitou Jesus também habita em você, é impossível você não estar sendo vivificado todo dia. É impossível. Sabe a única coisa que pode tornar possível você não ser vivificado? A incredulidade. Entendeu? Mas se você crê que o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita dentro de você, é impossível você não ser vivificado. É impossível você não ser vivificado. Impossível o seu corpo não ser tomado do poder da vida. Impossível. Eu te pergunto, quem é coronavírus? Perto do poder que vivificou Jesus. Quem é câncer? Presta atenção nisso. Paulo diz exatamente assim, ele diz, irmão, presta atenção. Jesus estava morto, o Espírito Santo, o mesmo que está dentro de você. Como é que ele conseguiu, dentro de Jesus, ressuscitar e dentro de você vive doente? A diferença é que Jesus cria que ele seria ressuscitado. Diga, não atentando para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê. Diga, aquilo que eu estou vendo vai passar. Bom ou ruim, vai passar. Mas o que eu não vejo é eterno. Você pode render graças ao Senhor, pode se colocar de pé e render graças. Aleluia. Vai dando graças, vai levantando as mãos e agradecendo ao Senhor. Fica tranquilo. Fala para o seu irmão, tudo vai bem. Um dia eu estava conversando com o Senhor e eu disse, Senhor, o que eu preciso fazer? Ele disse, nada. Eu disse, como assim? Ele disse, continue de pé e respirando. Se você não me atrapalhar, você já me ajuda muito. Eu só preciso ser constante, irmão, só isso. Continuar, dorme e acorda, é só isso. Crendo. Alô? Vou repetir. Senhor, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Ele disse, nada. Continue de pé e respirando. Vê se arruma um jeito de não morrer.
E eu vou poder fazer através da sua vida. Se você não me atrapalhar, você já vai me ajudar muito. Quantos estão entendendo isso? Diga, tudo vai bem. Diga, o diabo, por mais que tente, não pode mudar o que já está escrito a meu respeito. Diga, a minha vida não é um livro que está sendo escrito. Ele já foi escrito com verdades e fatos incontestáveis desde a fundação do mundo. O diabo não tem condição de mudar isso. Para mim, a frase mais sensacional que eu aprendi o ano passado, uma frase de Billy Graham, que disse assim: irmão, fica tranquilo. Eu já li o último livro, a última frase da Bíblia, e lá diz que tudo terminou bem. Ei, o livro da tua vida já foi terminado, e lá dizendo, acabou, felizes para sempre. Vai se preocupar com o quê? Vamos cantar uma música? Eu sei que nós já passamos da hora, mas eu quero cantar uma música. Reflete nessas verdades por enquanto. Pastor Marcelo pode ir andando para cá, já está vindo? É Marcelo mesmo? Eu quero cantar uma canção com vocês. Quando vocês pensam nessas verdades, deixa isso consumir teu ser inteiro. Você pode dizer, por que você não passou pelo que eu estou passando? Deixa eu te dizer, em um ano eu perdi minha irmã e minha cunhada. No mesmo ano. Uma com 54 anos, a outra com 39. Você não sentiu? Sente, a gente sente. No primeiro momento a gente sente o impacto, saudade. Mas para quem conhece essa verdade, irmão, tem nada que traga peso ou tristeza ao seu coração, nada. A única certeza que eu tenho é que cada dia que passa eu estou mais perto delas de novo. Porque o livro da minha vida já está escrito. O diabo não pode mudar. O livro da vida delas também, elas já estão lá, né? Essa semana nós participamos lá da despedida da mãe da Karina, né? A esposa do pastor Renato, dona Fátima. 57 anos, nova. Mulher inteligentíssima. Partiu. E era o momento da gente talvez se entristecer. E aí o pastor Renato saca do bolso um pedaço de papel. Assim, a gente achou essa carta que ela escreveu pouco antes, a próprio punho. E quando ele lia a carta, em resumo, dizia assim: eu entrego a minha vida, Senhor, aos teus cuidados. O que você vai fazer mais? Ela entendeu. E eu espero que você também entenda. Amém. Somos grandes tesouros, irmãos, ainda que em vasos de barro. E ainda que por fora esse corpo venha se desgastar, por dentro nós somos renovados. Por fora, cada dia que passa se desgasta. Por dentro, cada dia que passa estamos mais perto da glória. Quantos entenderam? Então levanta as mãos e agradece ao Senhor enquanto cantamos.